Castelo forte é nosso Deus, espada e com escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz. Não nos
mais uma vez, queridos. Senhor, nós te damos graças pela palavra do Senhor, como foi cantada e como foi louvado. Ela é o nosso, de fato, a nossa luz que ilumina o nosso caminho, e o Senhor é forte o suficiente para nos apontar, Senhor, todos os caminhos que devemos trilhar pela sua palavra. Que o Senhor possa abençoar o teu servo na condução da mesma, que já é abençoadora e já nos conduz à luz. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja, amém? Amém. Queridos, é bom estar com os irmãos. Trago o abraço da nossa congregação, lá em Alto Garças, congregação desta amada igreja. Trago o abraço dos irmãos, da minha família também. Infelizmente não puderam vir, acharam melhor, preservar. Também estamos de luto, creio que alguns puderam acompanhar o meu status. Eu perdi realmente uma das pessoas que eu mais amo, nessa terra, que é meu amigo e irmão Adelso. Uma daquelas pessoas que fazem a gente fazer a exegese correta do versículo: há amigos mais chegados que um irmão, é um daqueles. E infelizmente ele faleceu esta manhã em virtude dessa doença, dessa pandemia, o Covid-19. Peço à igreja que esteja orando por mim, pela minha família, estamos sentindo muito essa perda, e orem também pela igreja presbiteriana de Nova Quixás. Ele é um dos primeiros membros daquela igreja, e pela família do irmão Adelso, que inclusive morou aqui em Mineiros um tempo, Alguns irmãos aqui tiveram contato com ele. Querido irmão, realmente uma perca muito grande, algo que a gente está sentindo muito. Foi desafiador fazer a escola bíblica dominical lá em Alto Garças, mas o fizemos debaixo da graça do nosso Consolador Divino. Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 11. Tema proposto do convite que foi postado aí nas mídias sociais: o caminho para vencer o tentador. Nos baseando nesse texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, do verso 11. Obrigado, irmão. É muito bom pegar na terceira igreja, porque vejo amigos, queridos, parentes, Coisa impressionante. É sempre muito agradável. Eu sempre digo, é aqui que tudo acontece, na minha vida. Eu louvo a Deus por isso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, leitura do verso 1 ao 11, diz assim a palavra do nosso Deus: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto.
Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Oremos, irmãos, uma vez mais. Pai querido, nós, mais uma vez, glorificamos o Teu nome, Tua graça, Teu favor, que não merecemos. Rogamos agora que o Senhor continue a nos abençoar neste culto, a nos edificar, a nos ensinar, a nos confortar, confrontar e consolar, agora também por meio da exposição da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor faça com que os nossos corações, ó Deus, estejam atentos à Tua voz. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos conduza ao entendimento, à compreensão do Teu Evangelho. E venha também, ó Deus, em meu socorro e auxílio ao expor a Tua palavra, que em nome do Senhor Jesus eu possa falar aquilo que o Senhor mesmo preparou para esse dia. Use-me como instrumento nas Tuas mãos, apesar de mim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse é um daqueles textos marcantes da palavra de Deus, que eu costumo dizer: conte para uma criança essa história e ela vai chegar em casa e vai contar toda ela na sua ordem de raciocínio lógico para os seus pais, porque é fácil de gravar, é dramática, é interessante e de fácil compreensão, prende realmente a nossa atenção, cria realmente uma tensão e ela é resolvida de uma forma que com certeza nos trará grande auxílio, grande ensino para a nossa caminhada cristã. Quando nós queremos indicar que todas as alternativas que dispomos nos levam para o mesmo lugar, costumamos dizer que todos os caminhos levam a Roma. Isso naturalmente nos leva a questionar o seguinte: mas gente, será que Roma tinha tanta estrada assim? Tantos caminhos assim? Essa expressão remonta ao período do século I, quando o Império Romano era o umbigo do mundo e ia da Bretanha, a atual Inglaterra, até a Pérsia, a atual Irã. Chegou a ter 80 mil quilômetros de estradas, chamadas de cursos públicos. Elas não eram exatamente como as que temos hoje, né? Constituíam mais um meio para comunicação do que para transporte, por onde os mensageiros levavam as ordens e os decretos do Império. Sim, era correto dizer que havia várias alternativas para se chegar a Roma. Mas e para se chegar à vitória contra o tentador? Será possível que podemos dizer que dispomos de vários caminhos, de várias alternativas para lograr esse êxito? Vamos procurar entender como podemos vencer o tentador e a tentação, observando o que acontece nesse grande embate narrado por alguns evangelistas, e eu gostaria de ocupar a minha atenção mais no evangelista Mateus e um pouco, em parte, com o evangelista Lucas, quando narra também este acontecimento. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, no capítulo 4, percebemos que existe uma conexão com o contexto imediatamente anterior à tentação de Jesus. Jesus acabara de ser batizado, e isso, com certeza, irmãos, tem muito a nos dizer a respeito do que vai acontecer em seguida, no deserto, no pináculo do templo e na visão de um monte muito alto. Uma pergunta que a gente deve fazer, já que o batismo é para arrependimento, como está descrito no contexto do nosso texto aí, no capítulo 3, no verso de número 11, vai dizer assim, ó, o texto da palavra de Deus: eu vos batizo com água para arrependimento. Parte A aí do versículo narra claramente que o objetivo do batismo é para arrependimento. E Jesus não tinha pecado. Então por que Jesus precisava ser batizado? A resposta a essa pergunta nos vem ainda no capítulo 3, no verso de número 15, aonde a palavra do nosso Deus vai dizer: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Quanto ali João Batista se recusava, de certa forma, a batizar a Jesus, Jesus disse: deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então
Jesus se batizou para isso, para que cumprisse a justiça de Deus. Aqui, irmãos, o que está acontecendo na verdade é que Jesus está indicando uma espécie de identificação que ele está fazendo com a raça humana, que sim, precisa passar pelo batismo para arrependimento. Como o primeiro Adão, que era o nosso representante federal, não cumpriu a justiça, mas falhou e caiu, e com ele toda a raça humana, Jesus aqui agora está para cumprir a justiça. Então é exatamente por isso que ele é batizado no contexto anterior. Então é um batismo de identificação. Jesus está dizendo que o primeiro Adão falhou e que ele é o segundo Adão e que ele cumprirá sim toda a justiça de Deus. O reverendo Márcio Alonso, falando a respeito disso, inclusive afirma, para que Jesus se identifique com a raça caída, a raça humana caída, aquela raça que necessita de arrependimento e salvação, Jesus, ao se batizar, se identifica com aqueles que veio resgatar. Então esse resgate que ele veio fazer começa aqui, no início do seu ministério, no início do ministério de Jesus, com a primeira grande batalha com o tentador, uma batalha que culminará na cruz e no túmulo vazios. Michael Horton, em sua teologia sistemática, nos ajuda a compreender essa identificação de Jesus com a raça humana e em especial com Adão, traçando alguns paralelos, e são eles. O primeiro Adão recebeu uma palavra de aprovação de Deus. Lá no jardim do Éden, Deus disse, Deus viu tudo quanto fizera e eis que tudo era muito bom. O segundo Adão também recebe aqui uma palavra de aprovação de Deus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Está aí no momento em que Jesus é batizado. Na criação, do primeiro Adão, o Espírito está envolvido, pairando sobre a face das águas. Aqui, na identificação do segundo Adão, o Espírito de Deus desce sobre Jesus em forma de uma onda. A palavra de Deus é dirigida ao primeiro Adão: pode comer de toda a árvore do jardim. A palavra de Deus aqui é dirigida a Jesus: este é meu filho amado. Logo na sequência temos uma tentação. O primeiro Adão vai ser tentado lá no Éden. Depois dessa palavra de aprovação, depois desses paralelos que acontecem aqui, o que nós vemos é exatamente isso. Assim como o primeiro Adão foi tentado, agora Jesus também vai ser tentado. E agora, o que é que vem após o batismo então? A tentação de Jesus. Agora, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção da igreja para algo interessantíssimo que acontece já no Evangelho de Lucas. Então eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo de número 3. Lucas 3, versículo 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículo 23. Olha, o batismo de Jesus está lá no versículo 21, certo? Versículos 21 e 22 vão narrar o batismo de Jesus. A tentação de Jesus está lá no início do capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas. Entre o batismo e a tentação de Jesus, Lucas, o evangelista Lucas, insere uma genealogia. Porém, essa genealogia não aparece como ela aparece todas as outras vezes na palavra de Deus. Ela aparece de forma invertida. A genealogia colocada por Lucas não começa em Adão e termina em Jesus. Pelo contrário, ela começa em Jesus e termina em Adão. Observe, apenas o versículo de número 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Filho de José, filho de Eli, vai seguir.
Aí lá no versículo de número 38 vai terminar: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. O que Lucas está nos ensinando, o que Lucas está querendo nos mostrar aqui? O que Lucas está dizendo é que o Cristo do batismo, o Cristo perfeito, o Cristo que cumpre toda a justiça, me leva até Adão. Adão não foi perfeito, mesmo tendo tudo, pecou. Aquilo que Adão não pôde ser, Cristo é. E o é em nosso lugar. Ele é o perfeito Adão. Sendo assim, irmãos, Jesus está tomando sobre si um povo que caiu juntamente com Adão. Então, quando nós voltamos para o nosso texto base, lá no Evangelho de Mateus, o que nós podemos ver é que Jesus, o segundo Adão, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele nos dará a oportunidade de entender qual é o caminho para vencer o tentador. O tentador que Adão não venceu no jardim e que igualmente o povo de Israel não venceu no deserto. Portanto, o caminho para vencer o tentador é, em primeiro lugar, voltando para o Evangelho de Mateus, a partir do verso 1 até 4 vai dizer: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em primeiro lugar, o caminho para vencer o tentador é saber o que Deus quer. Saber qual é a vontade de Deus nos ajuda a lutar contra a nossa própria vontade. Nós temos, irmãos, dificuldades em abrir mão da nossa própria vontade. A própria palavra de Deus já vai alertar que o pecado se origina na nossa própria cobiça. É algo volitivo, algo que está relacionado à nossa vontade. E aceitar a vontade de Deus para nós é, na maioria esmagadora das vezes, renunciar a nós. Jesus é o grande exemplo dessa renúncia. Cristo, sendo Deus, se humilhou, se esvaziou e se tornou em semelhança de homem. E agora ele está no deserto, como Israel esteve. E onde Israel falhou, o texto narra que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Esses 40 dias e 40 noites nos remete ao período de 40 anos do povo de Israel no deserto. Agora, irmãos, vejamos o que diz o verso de número 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Perceba que o modo como o tentador começa o seu ataque à pessoa do nosso Redentor é igual ao que acontece em Gênesis 3:1. Lá em Gênesis 3:1 vai dizer: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore, de todas as árvores do jardim? Veja, irmão, como Satanás fala a Jesus, como ele contrapõe a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Como ele coloca em dúvida o que Deus disse. Assim como fez no jardim, ele está fazendo agora no deserto. O que o texto narra que tinha acabado de acontecer? A última cena, antes de entrar na tentação, antes de Jesus ser levado ao deserto, é: este é meu filho amado em quem me compraz. É a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É isso que foi dito. Mas como Satanás se dirige a Jesus aqui então? Se és filho de Deus. Ele coloca em dúvida o que acabou de ser afirmado. Ele coloca uma condicional, a condicional se, colocando em dúvida aquilo que acabou de ser
afirmado: se és filho de Deus, assim como ele fez no jardim. É isso mesmo que Deus diz? E note o paralelo da tentação. Lá tinha a ver com comer, aqui tem a ver com comer. Transforme essas pedras em pães, deixando a entender que isso é uma lacuna não suprida por Deus. Assim, a única forma de suprir seria contrariar o que Deus disse e se submeter ao que ela, a serpente, disse lá no Éden, e agora o que Satanás está dizendo. Em outras palavras, o que está sendo questionado aqui é o que sempre será questionado. Sempre que você for tentado, meu irmão, saiba que o que está em jogo é o que diz a palavra de Deus. Foi assim no Éden, foi assim no deserto, é assim na nossa caminhada, foi assim com Jesus, será assim para sempre. O diabo vai sempre questionar o que Deus diz, ele vai ter sempre uma opinião diferente. Está em voga hoje o termo fake news, né? A primeira fake news foi o que Satanás fez lá por meio da serpente lá no Éden. Colocar, questionar, né, a palavra de Deus. É sempre a palavra de Deus contra a palavra de Satanás. É isso que ocorre em nossas vidas diariamente. Deus fala e Satanás fala. Estamos sempre diante da verdade de Deus e da mentira de Satanás. A tentação terá sempre como principal objetivo nos fazer voltar contra a palavra de Deus, contra o que Deus disse. Aqui, onde está ficando claro, irmãos, que o segundo Adão, que é Cristo Jesus, está sendo tentado, é importante dizer que as tentações de Jesus são puramente externas. Diferentemente de nós, não há em Jesus nenhuma inclinação interna para o pecado, não há cobiça. A sua natureza é santa e imaculada, ele é o ente santo. Contudo, as tentações de Jesus são reais. O Dr. Heber Campos, em seu livro A União das Naturezas do Redentor, falando a esse respeito, diz: a palavra tentação implica o fato de que Jesus foi realmente provado, ou seja, testado. Intencionalmente, Satanás tentou o impossível, mesmo sabendo que não teria sucesso. Não poderíamos também deixar de citar Hebreus 2,18, onde vai dizer: pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Só tentações reais poderiam gerar sofrimento. E o texto está dizendo, e Deus está interpretando que Jesus sofreu. Então surge a pergunta: ele poderia cair em tentação? E a resposta é não. Veja o que diz Colossenses 2,9: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso aponta para o fato de que a pessoa divina de Cristo está indissoluvelmente unida à pessoa humana. Ou seja, Jesus é 100% Deus e 100% homem. A chamada união hipostática das naturezas de Jesus, das duas naturezas de Jesus, formando assim a pessoa teotrópica do nosso Redentor. Assim, irmãos, se Jesus pecasse em sua natureza humana, isso estenderia também à sua natureza divina. E Deus não pode pecar. E já que com essa afirmação alguém possa questionar a realidade das tentações de Jesus, pelo fato de não haver a possibilidade de Jesus cair, faço mais uma vez uso das palavras do Dr. Heber. O fato de uma pessoa ter a impossibilidade de pecar não subtrai a sua tentabilidade. Alguém também que nos ajuda a compreender isso é o teólogo William Shedd, que diz: porque um exército não pode ser vencido, isso não quer dizer que ele não possa ser atacado. Então as tentações de Jesus foram reais, ainda que ele não poderia pecar. Dito isso, irmãos, é interessante observar como também o povo de Israel falhou em se submeter à palavra de Deus, a palavra que Deus disse no deserto. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8, no versículo 2, vai dizer assim: recordar-te-ás
de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Qual era o objetivo? Saber se guardarias ou não os meus mandamentos. O que são os mandamentos do Senhor? O que Ele disse, o que Ele ordenou. Perceba que o objetivo era saber se o povo guardaria os mandamentos, ou seja, a palavra que Deus disse. Mas Israel falhou. Israel reclamou de falta de comida. Israel desejou as carnes do Egito. Então, irmãos, o que Satanás está sugerindo é que Jesus transforme as pedras em pães e coma. Ou seja, implícita está a ideia de que Jesus use o seu poder, já que é filho de Deus, se de fato ele é, já que ele está questionando, né? E supra o seu querer, a sua fome. O que podemos ver agora, irmãos, é Jesus, o segundo Adão, entre o que ele quer, Jesus, o que Satanás quer e o que Deus quer. Jesus está nessa tríade. Ele está entre o que ele mesmo quer, entre o que Deus quer e entre o que Satanás quer. Olhando para o verso 2, podemos ver o que Jesus quer. Ele quer comer, teve fome, quer comer. No verso 3, podemos ver o que Satanás quer. Ele disse: se és filho de Deus, prove isso fazendo o que eu mando. Ele quer que Jesus siga a sua orientação e por uma causa nobre. Se ele é filho de Deus e está com fome, que mal tem? Satanás queria então alinhar o querer dele com o querer de Jesus. É mais ou menos o que acontece conosco diariamente. Mas Jesus não está em busca de um parceiro que fale o que ele quer ouvir, mas em busca de um coração disposto a cumprir toda a justiça de Deus. E isso consiste em conformar o seu querer com o querer de Deus. Por isso, no verso 4, ele busca refúgio na palavra de Deus, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus faz isso, Jesus nos revela o que Deus quer. É como se Jesus estivesse dizendo assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele disse isso em João 4, o versículo de número 34. Então, irmãos, Adão quis comer o fruto que se tornou desejável. Israel desejou as carnes do Egito. Jesus, porém, se submeteu ao desejo de Deus, de que o homem confie plenamente na sua palavra. Então, em primeiro lugar, o caminho para vencer o tentador é saber o que Deus quer. Em segundo lugar, é saber o que Deus não quer. Quando olhamos para os versos 5 a 7 da palavra de Deus, vai dizer: então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora o nosso texto narra que o diabo levou a cidade santa e o colocou no pináculo do templo, a asa do templo, o ponto mais alto do templo. Alguns historiadores entendem que foi dali que havia aproximadamente 150 metros de alturas e que dali teria sido lançado o apóstolo Tiago abaixo. Foi assim que ele teria morrido. Mas o que é mais incrível e que chama a nossa atenção é que a arma que será utilizada contra Jesus agora é a própria Escritura. De certa forma, e só assim, de certa forma, é o que Deus diz, é o que Deus disse que será usado contra o próprio Senhor Jesus. O diabo mantém a condicional se é filho de Deus e se utiliza de parte do Salmo
91. Mais precisamente, são utilizados os versos 11 e 12. O que Satanás está fazendo aqui é antigo, irmãos. No jardim ele fez a mesma coisa, pegou apenas partes da palavra de Deus, misturou verdade com mentira. Aí fica aquela história de meia verdade, e uma meia verdade é uma completa mentira, né? Então ele fez isso lá no Éden. Falou sobre as árvores do jardim, sobre os frutos, sobre comer, mas no final, ao fazer a sua interpretação e aplicação daquelas palavras, ele disse: é certo que não morrereis. Ele saiu de uma afirmação positiva para uma negativa na sua aplicação. Ele torceu o que Deus havia dito. Podemos dizer também, irmãos, que o que Satanás está fazendo aqui é extremamente moderno e atual. É muito comum as pessoas utilizarem apenas partes da palavra de Deus e também de torcerem a palavra de Deus para estabelecer conformidade com as suas vontades e ideologias, suas ideias, suas visões, suas cosmovisões. Ou seja, estabelecer aquilo que na verdade eles querem dizer e não necessariamente o que Deus diz. Então o diabo usando a própria escritura contra Jesus. Mas é importante observar que a citação feita por Satanás vem acompanhada de uma interpretação errônea, pois sugere uma aplicação sobre aquela situação em que Jesus se encontrava, que não encontra apoio nos versos que ele mesmo evoca no texto da palavra de Deus. Observe que o verbo, na parte final do verso 12, do capítulo do Salmo de número 91, indica um movimento que ocorreria de forma acidental e não intencional. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Usando o texto, né? Lá no capítulo 6, a citação que é feita. Ele diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então o verbo aí, tropeçar, indica algo acidental, correto? E não algo intencional. O texto fala de tropeçar e não de chutar. Vê a diferença? Chutar seria intencional, tropeçar é acidental. Mas na hora de aplicar, né, o texto, ele sugere que Jesus pule. Então o movimento que encontraria apoio desse texto seria cair e não pular. Cair é algo acidental, pular intencional. Então não encontra apoio no texto. Ao atender à proposta de Satanás, Jesus estaria, na verdade, se submetendo à interpretação egoísta de Satanás sobre aquilo que Deus disse. Foi exatamente o que aconteceu no jardim. Procedendo assim, Jesus estaria tentando a Deus, pois seria uma tentativa de obrigar a Deus a cumprir a sua promessa. Ou seja, não há base no texto para acreditar na ideia de que Deus é obrigado a fazer o que queremos que Ele faça. Vejamos como Jesus responde a essa tentação. No verso de número 7 ele vai dizer: respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aconteceu em Meribar, quando Moisés bateu com ira lá na pedra para sair água. O povo queria água e queria até matar Moisés. E o povo tentava a Deus. O povo falhou no deserto. Adão falhou no jardim. E Jesus agora está no deserto, levando sobre si todo um povo caído em Adão. Então Jesus já inicia a sua resposta deixando claro que não basta usar apenas partes da palavra de Deus. Também está escrito. A ideia aqui é de inclusão, né? Está escrito, mas também está escrito.
Isso é ter um princípio hermenêutico, né? A Escritura, como a Escritura se interpreta. E ele cita o ocorrido em Deuteronômio 6,16. Assim, o que Jesus está dizendo é: aquilo que Israel fez no deserto, eu não vou fazer. Eu não vou tentar ao Senhor. Novamente, o Dr. Heber Campos, em seu livro A União das Naturezas do Redentor, afirma que o sentido dessa citação aqui é: não colocarás Deus sob prova, ou não colocarás Deus sob prova para ver se Ele é o que diz ser, ou não provocarás Deus, ou não desafiarás Deus. Assim, irmãos, a resposta de Jesus a essa tentação nos revela o que Deus não quer. Ele não quer, Ele não permite que o homem o tente. Ele é Deus e com certeza não precisa provar nada para ninguém. Nessa questão de provar alguma coisa, eu sempre gosto de usar aquele versículo que diz: o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí você pode virar para o texto e dizer assim: eu não concordo, não tem problema, daqui uns dias a gente enterra, vai morrer, meu amigo, concordando ou não. Deus não precisa provar nada, não precisa ficar dando explicação. Você acredita, você tem fé, você crê, amém. Não crê, não tem a mínima diferença. Deus continua sendo Deus do mesmo jeito, e o que Ele ordenou vai acontecer. Então, se voltar contra a palavra de Deus, ceder à tentação de se valer contra a palavra de Deus, só nos colocará em situação de dor e sofrimento para nós mesmos. Se um homem adora a Deus, teme a Deus, Deus não vai ser maior por causa disso, né? Ele não vai ser mais Deus porque eu resolvi ser fiel a Ele, mas Ele também não vai ser menos Deus porque eu resolvi não ser. Todas as consequências da minha fidelidade ou não só afetará a minha vida e a do meu próximo. No céu nada muda, Ele continua sendo Deus soberano para todos sempre. Como eu disse, perdi esse amigo. A mãe dele é para mim uma mãe, né? E aqui eu me lembrei de quando Josemar Bessa fala a respeito de uma situação em que uma mãe me perguntou no velório do filho: onde é que estava Deus quando meu filho morreu desse jeito, assassinado violentamente? E ele responde: no trono, reinando. E onde estava Jesus? À sua destra, depois de morrer, para que seu filho tenha uma nova vida. E é isso, irmãos. Ser tentado, na verdade, é ser tentado a lutar contra o que Deus quer e a fazer e viver o que Deus não quer. Em terceiro e último lugar, o caminho para vencer o tentador é saber quem e o que Deus é. Olhemos para os versos 8 a 10 do nosso texto. Vai dizer: levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrar me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Foge um pouco a nossa compreensão como exatamente Jesus passou a se encontrar neste monte muito alto. Ele estava no pináculo do templo e de repente, ou num momento como narra o evangelista Lucas, ele já se encontrava em um monte muito alto, onde o diabo lhe mostra todos os reinos do mundo. De todas as explicações que eu pude ver a esse respeito, a que mais encontra apoio e consenso, né, principalmente no nosso meio reformado, é a de Calvino, que diz que todos os reinos do mundo foram apresentados ante os olhos de Cristo num momento. Concorda com a ideia de uma visão melhor
do que com qualquer outra teoria. Então, nós assumimos que tudo indica que, de fato, o que aconteceu foi que Jesus teve uma espécie de visão, né? O diabo, por meio de uma visão, lhe mostrou todos os reinos do mundo, né? Toda a glória, toda a pompa, todos os reinos do mundo, e lhe ofereceu. É como se Satanás fizesse Cristo ver de uma vez só todos os reinos de toda a terra. De uma vez só, meus irmãos, é apresentado a Jesus uma visão de todos os reinos do mundo. Toda a pompa, toda a fama, poder político, financeiro, popularidade, glória deste mundo são apresentados e oferecidos a Jesus. E por quê? Porque tudo isso dentro de uma motivação egoísta e rebelde, ou seja, contra tudo que é santo e, portanto, contra tudo que Deus disse, pertence de fato a Satanás. Dessa forma egoísta, né? Dessa forma não santa, pertence a ele. Não é necessário ser um expert para perceber que o que ele oferece a Jesus aqui é exatamente o contrário do que lhe está proposto pelo Pai, como clímax do seu ministério aqui na terra. A palavra de Deus é que convinha que Jesus fosse entregue, espancado, ferido e fosse crucificado, fosse morto e depois ressurgisse dentre os mortos, fosse assunto aos céus e só depois viria em grande glória, como virá o nome de Jesus, né? A glória de Deus no seu reino. Tudo isso aqui muito bem estabelecido na eternidade, no conceito de paz. E o que Satanás está dizendo? Não precisa de tanto sofrimento, não precisa passar por isso, não precisa de tanta humilhação, não precisa de tanta dor. Aí vem uma palavra que, meu Deus, tem gente que parece que pensa que foi Deus que disse isso, né? Tudo isso te darei se prostrado. Deus não tem que provar nada para ninguém. Deus não te deve nada, nem a mim. O fato de estarmos vivos hoje é pura graça. Somente a graça. Eu sempre costumo dizer, quando algumas pessoas perdem pessoas queridas, que a morte é o único meio que nos leva realmente a, de fato, ter noção do tamanho da ofensa do nosso pecado a Deus. Quando você perde uma pessoa, aí você entende a dor, o que significa realmente o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Porque a morte é a punição pelo pecado cometido lá no Éden, né? Então, é a única forma de nós compreendermos isso. E o que Satanás está propondo aqui para Jesus é: não precisa passar por sofrimento, nem morrer você precisa. Ele vai tentar isso de novo, né? Ele vai vir para o meio da boca de Pedro: não, você não vai morrer. Olha, me lembra onde? O Éden, né? Foi isso que ele fez lá no Éden: não morrereis. Era disso que os israelitas estavam: nós vamos morrer aqui no deserto. Então ele estava dizendo: olha, você não precisa passar por isso, tudo isso eu te darei se prostrar e adorar. Assim como no jardim, ele está mentindo. Ele não poderia dar isso a Jesus. Foi uma tentativa de impedir que Jesus fosse até o fim, ou seja, impedir que Jesus, como segundo Adão, fosse até a cruz e assim conseguisse fazer o que o primeiro Adão não fez e o que Israel também não fez: cumprir toda a justiça de Deus. Mas a resposta de Jesus a Satanás no verso 10 coloca um ponto final no embate. Porque agora, irmãos, Satanás falou de rodear todo e falou às claras o que ele queria de forma disfarçada e revelada desde o início, desde o Éden, desde sempre, desde a eternidade. Ele queria o lugar de Deus. E depois que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele queria o lugar de Deus em nossas vidas. Foi assim que caiu, sendo um anjo que estava na presença de Deus.
Foi assim no jardim do Éden com Adão, pois ele oferece o seu pecado a Adão, ele quer o lugar de Deus, ele diz: e sereis como Deus. Foi assim com Israel no deserto, pois foi essa a tentativa, a razão dos ataques a Jesus. E será sempre assim na nossa caminhada pelo deserto da vida. Mas acima de tudo, a resposta de Jesus nos revela o que Deus e quem Deus é. O que Deus é e quem Deus é. Ele é o nosso Deus e o único digno de receber a nossa adoração e culto. Não existe outro a ser adorado, não existe outro a ser ouvido, não existe outro a ser obedecido. Ele é o único e verdadeiro Deus. O verso 11 nos mostra que depois de tudo isso vieram os anjos e os serviram. Lucas vai narrar que o diabo deixou até o momento oportuno, ou seja, ele voltaria à carne. Temos, portanto, todo esse momento, irmãos, de tensão no teste que é feito com a pessoa de Jesus Cristo, cercados por duas palavras abençoadoras e confortadoras. Esse ambiente, ele está cercado pela palavra que diz: este é meu filho amado em quem me comprazo, e com a ação dos anjos servindo a Jesus. Concluindo, irmãos, a grande questão é que Satanás quer o lugar de Deus em nossas vidas e vai utilizar de meios e caminhos variados para nos fazer voltar contra o que Deus diz, contra o que está escrito. Que possamos então compreender que o caminho para vencer o tentador é saber o que Deus quer, o que Deus não quer e quem Deus é. Isso é uma tríade interessante, porque ela vai apontar exatamente para a questão da unicidade, do fato verdadeiramente único que Jesus usou contra Satanás. Porque o que de fato estava sendo atacado não era o próprio Jesus, mas o próprio Deus. Quando o diabo nos ataca, ele está, de certa forma, atacando o próprio Deus. Por isso é que ele nos ataca em relação àquilo que Deus diz. Ele tenta nos conduzir a nos voltar contra o que Deus diz. Por isso, as respostas de Jesus são três, porque são três tentações, né? Mas as respostas são as mesmas. Está escrito, está escrito, está escrito. Isso nos conduz ao entendimento da suficiência das Escrituras. O caminho para vencer o tentador é confiar na palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Sabe o que eu acho mais importante, mais interessante, que sempre age no meu coração? Perceba que quando Jesus ordenou, por meio da Escritura, inclusive, que o diabo saísse, o que aconteceu? Ele saiu. Saiu ou saiu? Diante da ordem de Jesus, ele foi embora. Por que Jesus não fez isso logo no começo? Né? Por que Jesus não usou um poder sobrenatural, não é o Filho de Deus? Né? E fez cair fogo do céu e arrancasse Satanás da sua presença? Jesus não fez isso porque eu e você não podemos fazer. Nós temos como poder, como arma e escudo e defesa e ataque, a palavra de Deus. Por isso a ênfase é para entendermos que o que está escrito é suficiente. Amém? Que Deus abençoe ricamente as nossas vidas. Eu agradeço o convite, né? Deus abençoe a vida, continue abençoando a vida dessa igreja, deste conselho.